Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bom, turma? Gente, hoje nós vamos corrigir exercícios que eu passei semana passada, ok? Nós vamos começar pela página 25 da apostila 4, combinado? Exercício sobre os tipos de sujeito, certinho? Então, lembrando que para encontrar o sujeito, o primeiro passo que nós temos que fazer é localizar o verbo, né? Nós encontramos o verbo, fazemos uma pergunta para ele, a resposta dessa pergunta será o nosso sujeito, né? Só recordando, por exemplo, olhando este exemplo aqui, esta primeira frase. Esse menino e os internautas não têm muito tempo para dormir. Então, nós temos o verbo ter e vamos fazer uma pergunta para ele. Quem não tem muito tempo para dormir? Olha a resposta, esse menino e os internautas. Então, a resposta a essa pergunta, né, é o nosso sujeito. Quando nós respondemos a pergunta que fazemos para o verbo, nós encontramos o nosso sujeito. Lembrem-se que o sujeito simples e composto, eles aparecem escritos na frase, não é? O sujeito oculto, o indeterminado, eles não aparecem. O oculto, nós sabemos de quem se trata, mas ele fica lá, ele não aparece na frase. E o indeterminado também não. A frase toda é predicado. No sujeito simples e composto, não, uma parte da frase é sujeito, a outra parte é o predicado. Lembrem-se também que o sujeito é quando tem apenas um núcleo, ou seja, né, a palavrinha central é a palavrinha que concorda com o verbo, o núcleo está sempre combinando com o verbo, e no sujeito composto, nós vamos ter dois ou mais núcleos, ok? Bom, lembrando disso, vamos para o exercício. O exercício A e B, eles dizem respeito, são dessa tirinha aqui. A letra A, pessoal, confiram aí, eu não vou ficar lendo e conferindo, porque é uma questão de interpretação, é bastante tranquila, então apenas confiram suas respostas. Se for necessário, pausem o vídeo para dar tempo de corrigir e deixar ela certinha. A B, agora eu já vou comentar com vocês, porque são questões, exercícios gramaticais. Ele pede para transcrever a oração da tirinha que apresenta. Então, vamos buscar na tirinha uma oração que seja formada por sujeito composto e uma oração que seja formada por sujeito simples. Então, olha o exemplo que nós encontramos de sujeito composto, né? É o que aparece aqui na fala do narrador da tirinha. Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala de casa. Como que eu sei que isso aqui é um sujeito composto? Nós temos uma locução verbal, olha só, tiveram que apagar. Vamos fazer a pergunta para descobrir quem é o sujeito? Quem tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala de casa? Olha a nossa resposta, Chiquinha e Caio. Então, isso aqui que eu grifei de azul é o sujeito. Tudo que sobrou é o predicado. Agora, nós temos que contar o número de núcleos. Quantos núcleos tem nessa frase? Essa frase tem dois núcleos, duas palavras centrais. Chiquinha, o E não é, viu, pessoal? Eu grifei aqui, o E não é não. E a palavrinha Caio. O E não conta, combinado? É que na hora de circular é meio ruim para eu fazer aqui com o mouse. Então, como essa frase tem dois núcleos, é um sujeito composto, ok? Olha o exemplo de sujeito simples. Tem pelo menos 3 frases nessa tirinha. Adulto não entende nada. Vamos fazer a pergunta para o verbo? Olha o verbo entende. Nós perguntamos, quem não entende nada? Olha a nossa resposta, adulto. Então, isso aqui é o sujeito.
Não entendi nada é o predicado. O meu sujeito é formado por uma única palavra. E esta única palavra é o núcleo, ok? Então, só um núcleo, sujeito simples. Olha outra frase da tirinha. Vida de grafiteiro tem que ser na rua. Novamente, vamos perguntar para o verbo. O que tem que ser na rua? Vida de grafiteiro. Aqui está o nosso sujeito. Tudo que sobrou é predicado. E como núcleo desse sujeito, eu tenho essa expressão, vida de grafiteiro. Isso conta como sendo um único núcleo, porque ele funciona todo junto, né? Eu falo, é um conjunto aqui, vida de grafiteiro. Olha outra frase, grafiteiro sofre. Vamos perguntar para o sofre. Quem sofre? Grafiteiro. Grafiteiro é o sujeito, sofre é o predicado, grafiteiro é a única palavra do sujeito e é a palavra central. Então, só um núcleo. Então, por isso que essas 3 orações são exemplos de sujeito simples, porque todas têm apenas um núcleo, ok? Lembrando que nesse caso aqui que eu estou circulando, olha, vida de grafiteiro, é porque é uma expressão, ela toda junta. Imagine eu dizer uma frase assim, olha, eu vou pegar o meu nome, né? Cristiane Aparecida Soler é professora. Aí eu pergunto, quem é professora? Cristiane Aparecida Soler. Então, meu sujeito é Cristiane Aparecida Soler. É um sujeito simples ou composto? Sujeito simples, porque Cristiane Aparecida Soler fica tudo junto, tá bom? Eu não vou pegar que Cristiane é um núcleo, Aparecida é outro núcleo, Soler é outro núcleo, tá bom? Fica tudo junto. Então, seria um sujeito simples também. Agora, se a frase fosse Cristiane, Tiago, Marcela e Sandra são professores na Escola Marciano Maciel da Silva, né? Aí eu perguntaria, quem são professores na Escola Marciano Maciel da Silva? Cristiane, Tiago, Marcela e Sandra. Aí eu teria 4 núcleos, seria um sujeito composto. Tudo bem, pessoal? Se eu falei muito rápido, voltem aí o vídeo um minutinho e escutem novamente isso que eu disse. Agora, vamos para o exercício sobre sujeito subentendido ou desinicial, ou ainda, como eu disse para vocês, sujeito oculto. É aquele que fica escondidinho. Ele não aparece escrito na frase, a frase, né, ou oração, a frase inteira vai ser predicado. O sujeito eu tenho que buscar, ou por meio do verbo, eu vou conseguir descobrir quem é. Então, vamos lá para o exercício. Nós temos aqui 2 trechinhos. Sento em frente ao computador e esqueço da vida. Nem vejo o tempo passar, diz Brenda. Olha agora o trechinho adaptado, né? No texto original, lá na reportagem, a frase era como essa primeira, agora adaptando para fazer o exercício. Eu sento em frente ao computador e eu esqueço da vida e eu nem vejo o tempo passar, diz Brenda. Letra A. O que há de diferente no trecho original em relação ao trecho adaptado? Simples, não é, pessoal? Olha só, na frase do trecho original não está explícito, quer dizer, não está na cara, ele não aparece escrito, né? Lembra, tudo que é explícito é que aparece, que está à nossa vista. Implícito é quando está escondidinho, tá bom? Então, na frase do trecho original, não está explícito o pronome eu.
Ou seja, para quem respondeu assim, na frase do trecho original não aparece o pronome eu, que corresponde às terminações verbais de sento, esqueço, vejo, tá? Já no trecho adaptado, o pronome eu foi repetido. De uma maneira bem simples, no trecho original, o pronome eu não aparece. No trecho adaptado, sim. Por que no trecho original ele não precisa aparecer? Porque o verbo já indica. Sento, quem que sento? Eu. Esqueço, quem que esqueço? Eu. Né? O próprio verbo não é necessário colocar. Colocar fica errado, professora? Não, né? É apenas uma questão de dar ênfase. Então, olha a questão B. Por que a redação do texto original, esta aqui de cima, a primeira, é mais adequada nesse caso do que a do trecho adaptado? Né, gente? Olha, vocês podem começar a resposta mais ou menos por aqui, ó. Porque a intenção, neste caso, não é ressaltar o sujeito, mas sim as ações do sujeito, as quais revelam seu comportamento em relação ao uso do computador. Aí aqui vem uma informação para o professor, ó, é um bom momento para comentar também que se a intenção fosse ressaltar o sujeito, a repetição favoreceria essa intenção, tá? Então, vou resumir, pessoal, porque a redação do texto original é mais adequada do que a do trecho adaptado. Porque a intenção não era ficar destacando quem é o sujeito. A intenção não era essa, tá bom? Agora, quando você quer destacar o sujeito, aí tudo bem fazer a repetição. Observem que até a leitura, olha a leitura do segundo trechinho. Eu sento em frente ao computador e eu esqueço da vida e eu nem vejo o tempo passar, né? É uma questão mais de se ressaltar mesmo, de se destacar o sujeito. Portanto, então, vocês podem começar a resposta aqui, ó. Porque a intenção, neste caso, não é ressaltar o sujeito, mas sim as ações, tá bom? As coisas que ele faz. Aqui ele está querendo destacar a ação de sentar, a ação de esquecer da vida, a ação de ver o tempo passar, de não ver, né, o tempo passar. Está dando destaque para as ações. No trecho de baixo, o destaque passa para o sujeito. Quem é que sento? Eu. Quem é que esqueço da vida? Eu. Tá vendo? A intenção muda, tá bom? Deixa eu só... Se vocês quiserem, vocês podem continuar a resposta falando assim, ó, e pular para cá. Se a intenção fosse ressaltar o sujeito, a repetição favoreceria essa intenção, tá bom? Então, no trecho original, por que ele é mais adequado? Porque quis ressaltar, destacar as ações, o que o sujeito fez. Mas, se quiser ressaltar o sujeito, e aí, né, não seria um problema. Mas, nesse caso, a intenção do texto era outra, não era ficar mostrando quem é o sujeito, mas sim o que o sujeito estava fazendo. Tudo bem? Vamos continuar. Exercício 2. O exercício 2, pessoal, também questões de interpretação de texto. Portanto, pausem o vídeo, tá? Confiram aí a resposta de vocês. A letra A, que é, né, acho que é mais adequado eu comentar com vocês. Quais foram os recursos que o autor da tira empregou para não repetir o nome Boca? Vocês viram que Boca é o apelido, né? Então, olha só, papai, o Boca quer ser tratado como um membro da família. Mas ele come o que nós comemos, tem cama, roupa lavada, mas não tem mesada.
Gente, olha que namorado folgado, né? Ele tem tudo e ela ainda acha que ele tem que ter mesada também. Então, quais foram os recursos utilizados, né? Que o autor empregou para não repetir o pronome boca? O nome boca? Ele usou o pronome ele. Deixa eu grifar aqui. O pronome ele. E deixou o sujeito subentendido, ou seja, o sujeito oculto. Ele deixou o sujeito oculto na forma verbal tem, que está aqui, ó. Mas não tem mesada. Quem não tem mesada? O boca. Só que não apareceu escrito nessa frase. A gente sabe a quem ela está se referindo por causa do contexto, da situação, tá bom? Então, como não apareceu escrito o boca, aqui a gente tem um sujeito oculto, um sujeito subentendido, certo? O que torna a tirinha engraçada, aí vocês podem conferir aqui, tá bom? Não vou comentar muito para a gente poder acabar logo. E o exercício 3. Leia a anedota a seguir. 2 loucos conversando. Como é o seu nome? Sei lá, não lembro. E o seu? Nossa, também não lembro. Então, somos charás. Ai, gente, eu adorei isso aqui. Muito bacana. Bom, nas frases sublinhadas, os sujeitos estão subentendidos. Ou seja, os sujeitos estão ocultos, escondidos. De cada uma das frases, indique A, o sujeito que está subentendido. Então, de cada uma das frases, vamos olhar para os números. Frase 1, frase 2 e frase 3. Na frase 1, pergunta para o verbo, né? Olha só, sei lá, não lembro. Pergunta, quem não lembro? Eu. O eu não está escrito. Então, para a frase 1, o sujeito é eu, sujeito oculto, sujeito subentendido, eu. Na frase 2, mesma coisa. Nossa, também não lembro. Quem não lembro? Eu. Tá bom? Então, na frase 1, vou fazer um risco aqui, ó, para ficar bem separadinho. Opa, aqui. Na frase 1, o sujeito subentendido é eu. Na frase 2, também. E na frase 3 é o nós. Por quê? Então, somos charás. Faz a pergunta, quem somos charás? Nós, tá? Nas 3 frases, o sujeito está oculto. E agora nós mostramos quem seria esse sujeito. E na B, a palavra que o ajudou a identificar o sujeito. Gente, é sempre o verbo. Porque para achar o sujeito tem que perguntar para o verbo. Na frase 1, nós perguntamos para quem? Para o verbo lembrar. Quem não lembro? Eu. Então, ó, da frase 1 eu lembro. Na frase 2, também eu lembro. E na frase 3 é o somos, do verbo ser. Tá bom? Porque para achar sujeito tem que perguntar para o verbo. E agora nós estamos quase terminando. Exercício da página 28. Complete o quadro a seguir e escreva o sujeito a que se referem as formas verbais indicadas em cada linha. Então, tem o textinho aqui em cima, né? A gente tem que ler este textinho aqui, que a minha não quer escrever aqui para cima. Então, formas verbais. O é. Vamos olhar para o é? Mateus 17, de Santos, São Paulo, por exemplo, é um madrugador confesso. Pergunta para o verbo, quem é um madrugador confesso? Quem é? Mateus. Por que não tá funcionando, gente? Meu recurso aqui de escrever parou de funcionar, tá bom? Ah lá, ó, deixa eu fechar isso aqui. Não vou sair de lugar nenhum. Então, quem é um madrugador confesso? Mateus. Então, o sujeito do verbo ser, do é Mateus.
Vamos olhar agora para os verbos passar e fuçar. Passa e fuçando. Como é professor de informática, o garoto passa horas fuçando novas ferramentas. Quem que passa horas fuçando? O garoto. Epa, pessoal, deixa eu sair daqui, espero que não atrapalhe o nosso vídeo. Tá funcionando? Tá, né? Então, quem que passa fuçando? O garoto. Tá vendo? A gente pergunta para o verbo, descobre quem que é o sujeito. E agora tem duas locuções verbais. Como agora tem de pular da cama às 6h30 da madrugada, demora a acordar de verdade. Quem que tem de pular da cama às 6h30 da madrugada? O garoto. Ou então, ele. Tá joia? Quem que demora a acordar de verdade? O garoto. Ou então, ele. Certo, gente? Observem que para essas duas locuções verbais, né, nessa frase aqui, o sujeito está oculto. Nas duas de cima, não. O sujeito aparece escrito, Mateus e garoto. Já nesse segundo parágrafo, o sujeito está oculto. Ele não apareceu escrito, mas pelo contexto, nós conseguimos saber quem é. Certinho? Gente, eu vou pausar o vídeo. Falta apenas um exercício, mas ele travou aqui, eu não estou conseguindo mexer no vídeo. Então, eu vou ter que parar e gravar outro bem rapidinho só para terminar.